Agora vamos ver a outra situação de infração. No momento em que você for renovar a sua habilitação, né? Se você for renovar a sua habilitação e por acaso você deixou de fazer um daqueles exames periódicos, você vai lá, você foi, tinha categoria C, fez o primeiro exame toxicológico, pô, beleza, tal, 2 anos e meio tinha que fazer, não esqueci, eu não quis fazer, aí depois, 2 anos e meio depois, aí fez, tal, e quando chegou no prazo de renovar sua habilitação, o Detran veio lá, peraí, você deixou de fazer o segundo toxicológico, vai ser autuado. É o chamado de autuação de balcão. Não existe esse termo, mas está sendo usado ultimamente. Em que a pessoa será autuada, ela não está dirigindo nenhum veículo, mas pelo fato de ela ter deixado de fazer algum exame, sofrerá essa autuação no mesmo valor, gravíssima, 5 vezes, terá suspensão do direito de dirigir por 3 meses, mas aí vem aquela pergunta, é para qualquer motorista? Não. Esse tipo de infração é só e somente para aqueles que exercem atividade remunerada, o famoso EAR, lá na sua habilitaçãozinha lá atrás lá. Ou seja, se você for um motorista profissional que trabalha com a sua habilitação, tá lá, EAR, exerce atividade remunerada, e você deixou de fazer algum exame lá atrás, aí você será autuado com base no artigo 165b, parágrafo único. Nós vamos ler já já. Agora, se você for habilitado na categoria CDUE, mas não exerce atividade remunerada, ou seja, você não tem EAR na sua habilitação, se você deixou de fazer algum exame lá atrás, toxicológico, não há problema. O problema é se você tem EAR, ok? Nós vimos então anteriormente que quando você está na direção do veículo automotor, não importa se você tenha EAR ou não. Se você tiver com o seu exame toxicológico vencido na direção dos veículos que exijam categorias CDOE e você é CDOE, então você será autuado, tá? Independentemente de se tem ou não EAR. Mas na hora de renovar a sua habilitação, se você for EAR e deixou de fazer um exame lá atrás, um examezinho, será autuado. Esse valor aí de quase R$ 1.500. Mas se você não for EAR e for renovar e deixou de fazer, não há problema, você não será autuado. Vamos ler aqui o que diz o artigo 165b em seu parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada, o famoso EAR, ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Infração gravíssima, penalidade, multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Então, pessoal, não vale a pena se arriscar, se indispor uma multa de valor alta, uma penalidade complicada, ainda mais se você trabalha com a sua CNH, então é necessário que você faça periodicamente, a cada 2 anos e meio, o seu exame toxicológico. Assim, informando que essa autuação ela não é vinculado a nenhum veículo não, tá? Porque é uma multa de balcão. Você tá lá, tá no Detran lá, sentadinho lá, tal, ó, tomou uma multa lá. É em cima do CPF, sobre as multas de trânsito, geralmente elas são vinculadas ao veículo, mas nesse caso aí é vinculado somente no seu CPF. Então, seu CPF que fica registrado a autuação. Sim, mas aí agora vem uma grande e ótima notícia. Se a sua habilitação ela for vencer antes de 12 de outubro de 2023, e se você deixou de fazer algum dos exames periódicos, você sendo EAR, ou seja, exercendo atividade remunerada, não precisa se preocupar. Você não sofrerá autuação de balcão. A autuação de balcão somente ocorrerá em cima das CNHs que vencerem a partir
de 12 de outubro de 2023 e tiverem com o seu toxicológico vencido. Então, ou seja, se você tiver sua habilitação vencendo até o dia 11 de outubro de 2023 e esqueceu de fazer algum exame toxicológico, pode ficar tranquilo, você está livre. Agora, se a sua habilitação vence após isso, verifica sua pendência e tenta resolver logo. Vamos ver o que diz o artigo 26b, em seu parágrafo 2º da resolução CONTRAN 691, tá? Não se aplica a penalidade prevista no parágrafo único do artigo 165b do CTB pela não realização do exame toxicológico periódico exigido no parágrafo 2º do artigo 148A do CTB ao condutor da categoria C, D ou E e que exerce atividade remunerada ao veículo cuja data de validade da CNH seja anterior a 12 de outubro de 2023. Ou seja, se a sua CNH tiver vencimento anterior a 12 de outubro de 2023 e você deixou de fazer algum exame toxicológico anteriormente, você não sofrerá a famosa multa de balcão. Vamos para uma outra situação. Suponhamos que você tem habilitação C, D ou E, exercendo atividade remunerada. Ou seja, então você é obrigado a fazer todos os exames periódicos. Mas supondo que você deixou de fazer 1, 2 exames periódicos, então você sabe que lá na frente você vai sofrer a sanção do artigo 165b, parágrafo único, porque você deixou de fazer algum exame. E aí, o que você vai fazer? A primeira coisa, quando você for renovar sua habilitação, você vai ser autuado, com base no artigo 165b, parágrafo único, valor de R$ 1.500 de multa, tá? E suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Mas, caso você queira escapar disso, basta que antes de você renovar sua habilitação, ou seja, antes de chegar o prazo de renovação da habilitação, você pode reduzir a categoria da sua habilitação. Você pode, por exemplo, voltar para a B, categoria B. Nesse caso, se você voltar para a categoria B, antes de vencer a sua habilitação, você estará livre das sanções impostas pelo artigo 165b, que é a multa, que é a autuação em cima do exame toxicológico. Vamos dar uma olhadinha? Ainda na resolução CONTRAN 691, em seu artigo 21, parágrafo 4º, que diz o seguinte: a mudança de categoria dos condutores das categorias C, D ou E para as categorias A, E ou B, até a data da renovação da CNH, afasta a aplicação da sanção referida no parágrafo único do artigo 165b do CTB. Então vamos supor, você tem a sua categoria C, que exerce atividade remunerada, aí deixou de fazer alguns exames. Mas, paralelamente, também você, assim, poxa, eu não trabalho mais com minha carteira, então não tem por que eu ter o EAR, ou seja, exerce atividade remunerada. Então você pode chegar, eu quero rebaixar minha habilitação, eu quero voltar para B. Se você fizer isso antes de vencer a sua habilitação, mesmo que você tenha deixado de fazer os exames toxicológicos anteriormente, você está livre. Porque aí não vai caber mais fazer a autuação em cima do 165b se você não é mais C, nem D, nem E. Só pode ser autuado quem for C, D ou E. Mas se você passou a ser B, livrou-se. Não há mais problema para você com relação ao toxicológico. Você nem precisa mais fazer nenhum exame toxicológico, nem na renovação da sua CNH. Beleza? Entendido?